Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos estudar uma das posições mais importantes de finais do xadrez, que é a posição de Lucena, a ponte de Lucena. Assim como no primeiro exemplo, vimos o método mais frequente. Nesse segundo, veremos o método de vitória mais frequente. Se o rei defensor não conseguisse colocar à frente do peão passado, quase sempre alcança a posição de Lucena, que é a que vamos estudar agora. É por isso que a posição do Lucena e Figdor são muito importantes para esse tipo de finalização. E por extensão de toda a teoria das finais deve ser conhecida de cor. Outras posições apresentadas neste livro podem ou não ocorrer em seus jogos ao longo de sua carreira, mas garanto que você encontrará essas duas muitas vezes, né, que é a de Figdor e de Lucena. Na posição da diagrama 10.2, que é o que a gente está vendo, o peão já está na sétima. Vamos estudar a parte final desse procedimento. A sua grande importância vem do fato que o lado forte sempre conseguirá chegar a essa posição, se o jogador sem peão não consegue primeiro aplicar um dos mecanismos defensivos, dos quais o Figdor é o principal. Com o rei do lado forte na oitava e o peão na sétima, apenas a defesa do lado longo é eficaz. Se a torre do lado fraco não estiver localizada no lado longo e for capaz de fazer cheque, o jogo está perdido. A posição chama Lucena e não é a hora de alterá-la, pois os nomes são úteis na hora de transmitir e armazenar informações para essa terminação, mas não aparece no famoso livro do Lucena de 1497, que é o primeiro livro sobre xadrez moderno, do qual as cópias são preservadas. Aqui jogar torre C2. Serve para evitar que o rei branco saia, mas em última análise é insuficiente. A partir daqui, as brancas têm três maneiras de vencer, mas é preferível observar atentamente a linha principal, pois ela pode ser aplicada com todos os peões, exceto, claro, o da torre, que é a mais destrutiva. Mas podia jogar torre 1, cheque. Primeiro passo, outra coluna é afastada do rei preto. Aí ia jogar o que? G7. Podia ter jogado rei E6, torre, rei E8, e aí vai. Mas jogou torre F4. Se ele jogasse torre A1, é o segundo método. As brancas movem a torre para C8. Observe que isso não pode ser aplicado com o peão do cavalo. Jogar rei F7, torre de A C8, torre C1, torre C8, torre D1, tirou rei, rei C7, torre C1, cheque, rei B6, rei B6, torre B1, e ele vai chegando até chegar aqui. Ele vai vir chegando até chegar perto da torre. E a torre não vai poder mais dar cheque. Tem o terceiro método, que é esse daqui, ó. Torre é um tipo de ponte mais rudimentar. Rei G6, rei E7, ou rei F8, rei G7, F4, voltaria para a ponte correta. Agora, por exemplo, rei, se voltasse rei para F5, você vai com esse método para ganhar o plano débil. Pode optar por um final de torre contra a dama. Tem jogar torre 2, rei F8, torre D2, torre F7. Ou aqui ia virar dama, mas vai ter trabalho. Agora vamos ao método principal. A torre se prepara para proteger seu choque dos cheques da rival, porque senão vai ficar dando cheque por trás e não vai conseguir coroar lá. Ele vai preparar a ponte. A imagem da ponte é muito gráfica, mas o seu interesse é maior, pois é um procedimento muito frequente em finais com mais peões. Não é só com peão. Vai jogar, por exemplo, torre C1, rei E7. O peão já está ameaçando ser promovido e as pretas só podem atrasar dando cheques. Torre E1, cheque. Rei D6, torre D1, cheque. Rei E6, torre E1, cheque. E o rei vai chegando, o rei D5. E agora chega o fatídico, torre D1, cheque. Torre D4. E aqui acabou.
O peão vai coroar, por quê? Vai ter que trocar as torres? Ou vai coroar do mesmo jeito? E acabou, e o peão vai coroar e as brancas vão ganhar. Você viu como essa posição é muito interessante, vocês têm que saber. Philidor e Lucena têm que saber que vai ocorrer bastante, muitas vezes. Então é o tipo da coisa. Pode ter certeza, quantas vezes você já não caiu em final parecido com esse? Várias vezes. Então, qual que é o procedimento correto para ganhar? O que foi feito aqui. Principalmente o último. Certo, pessoal? Esse tem que saber decor, hein? Estude bastante, que esse vai se repetir diversas vezes. Muitas partidas você vai ganhar dessa maneira. Que se você não souber fazer, vai ser, olha, esse peão vai sofrer. O rei vai levar muito cheque. Vai ser uma baita dor de cabeça. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo, caso você tenha gostado. Não se esqueça que o Philidor e Lucena e a posição de Philidor e de Lucena são muito importantes, que vocês têm que conhecer. Se você é novo no canal, se inscreva. Todos os dias a gente está estudando livros. Todos os dias tem vídeos novos para vocês. E não esquece de curtir para ver se o canal crescer e divulgar mais meu trabalho para várias pessoas. Acho que está sendo bem interessante estudar livros. Foi opção, porque geral realmente é muito cansativo. Muitas vezes você vai estudar livros assim, diversos livros, tem que escolher muito bem para não ser um negócio meio maçante. Né? Mas acho que está dando para ir legal. Nesses 100 posições assim, é bem diferente e nos traz posições bem interessantes. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Um abraço.